Que bom, que bom, que bom que chegamos, live 1228, nessa terça-feira, começando mais uma live 1228, um tempo precioso para a nossa vida, todos os dias, 1228, a gente está aqui para esse tempo de refrigério para a nossa alma, né? É um tempo de refrigério para o nosso ser, um tempo que a gente para alguns minutinhos para ouvir das coisas de Deus, para falar com Deus, para receber do Senhor um refrigério para a nossa alma, uma orientação, né? Um caminho para nós seguirmos, né? Eu louvo a Deus porque o nosso Deus é um Deus que está conosco em todo tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. Eu uso essa hashtag TLC, né? Que é tempo, lugar e circunstâncias. Então eu tenho para mim que Deus está comigo e com você, está conosco em todo tempo e em todos os lugares, e Ele está conosco em todas as circunstâncias. Então, esse nosso Deus maravilhoso, esse Deus amoroso, esse Deus bondoso que está conosco, Ele vai conosco à frente, Ele vai à nossa frente, Ele vai conosco no nosso meio, né? Ele é o Deus conosco, aquele que vai no nosso meio, Ele vai com a gente atrás, né, de nós. Sabe por quê? Porque quando Deus vai à nossa frente, quando eu permito que Deus vá à minha frente, eu estou dizendo: Senhor, seja o meu guia, seja a minha estrela da manhã, seja o meu orientador, seja o meu mentor, seja o meu pastor, seja o meu Senhor. Me leva às águas tranquilas, me leva às pastos verdejantes. Senhor, me mostra o melhor caminho, me mostra onde eu tenho que colocar os meus pés, aonde eu tenho que colocar a planta dos meus pés. Me orienta, Senhor, me leva às veredas da justiça, por amor do seu nome, como diz o salmista. Então, quando eu permito que Deus vá à minha frente, eu estou dizendo: Senhor, seja o meu pastor, porque nada vai me faltar. Se o Senhor for o meu pastor, eu não vou me perder. Se o Senhor for o meu pastor, eu não vou me perder. Os teus caminhos eu poderei seguir. E se eu deixo o Senhor ir no nosso meio, se eu deixo Ele ir comigo, Ele me fazendo companhia no meio, então eu deixo Ele na frente, eu deixo Ele no meio. Ele é aquele motivador, Ele é aquele Deus incentivador, Ele é aquele Deus que nos traz alegria, Ele é o Deus companheiro, aquele que vai estar conosco no meio da jornada, sendo não só o guia que está à frente, mas também o companheiro, aquele que vai pegar nas nossas mãos, aquele que vai nos pegar no colo na hora que nós já não suportarmos mais, na hora que nós não tivermos mais força para caminhar. Ele será aquele que a Bíblia fala que é o nosso amigo. Eu não os chamo mais de servos, mas agora eu vos chamo de amigo. Então, esse amigo que vai estar conosco no meio dessa caminhada, ele vai nos ajudar, ele vai nos abraçar, ele vai pegar nas nossas mãos quando nós não tivermos mais forças, né? Quando nós cairmos, ele vai nos levantar, porque o Senhor não nos chamou para sermos fracassados. Eu declaro sobre a sua vida hoje, no nome de Jesus, que Deus não te chamou para deixar você no meio do caminho. De forma nenhuma. Deus não te deu um sonho, Deus não te deu um projeto, Deus não colocou algo nas tuas mãos para você morrer no meio do caminho. Não, não, como nós que somos filhos do Rei, nós que somos filhos de Deus, nós que vivemos o reino de Deus, conosco não existe aquele negócio de nadou e morreu na praia. Não, 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 não. Comigo e com você não existe esse negócio de nadar e morrer na praia. Comigo e com você existe sim um Deus que quando as coisas estão difíceis, que quando as coisas estão quando o mar quer nos submergir, ele se levanta,
pega nas nossas mãos e nos traz para cima e nos coloca em posição de fortalecimento para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso e eu declaro isso logo no início dessa live para a tua vida. Deus não te chamou para ser um derrotado, Deus te chamou para ser vencedor, Deus te chamou para ser vitorioso, Deus te chamou para viver o melhor dessa terra. Por isso ele vai com você no começo, por isso ele vai com você no meio ele é o teu ajudador, ele é aquele que vai colocar ânimo para você prosseguir. Abacuque, quando ele faz a sua oração no capítulo 3, ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio do tempo. Sabe o que ele está querendo dizer? Senhor, o Senhor já me deu a direção, eu sei para onde ir, eu sei o caminho a seguir, eu tenho um alvo, eu prossigo para esse alvo, eu tenho uma direção a seguir, mas, ó Deus, tem hora que as minhas pernas cansam, tem hora que a minha mente fica exausta e eu preciso do Senhor. Aí ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio do tempo. Sabe o que ele está querendo dizer? Fica no nosso meio, Senhor, porque quando nós conseguimos te ver, quando nós conseguimos sentir a sua presença, quando nós conseguimos sentir o teu abraço, Senhor, nós conseguimos manter a caminhada. E eu declaro hoje, no nome de Jesus, sobre a sua vida: você não vai desistir, você não vai parar, você não vai ficar no meio do caminho. Você não foi chamado para ficar no meio do caminho, você foi chamado para continuar. E sabe por que Deus vai atrás de nós? Sabe por que Ele vai na nossa retaguarda? Ele é o Deus que vai à frente, Ele é o Deus que vai no meio e Ele é o Deus que vai na nossa retaguarda. Sabe por que Deus vai na nossa retaguarda? Para não deixar que ninguém se perca. A Bíblia diz que Ele quer que todos se salvem. A Bíblia fala que Deus ama a todos. A Bíblia é muito clara. Jesus disse, no seu evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que o seu Filho deu a vida por todos aqueles que nele crê, para que não pereçam, mas tenham vida eterna. Para que todos, Deus não escolheu A e Deus não escolheu B, Deus escolheu todos. Então Deus está atrás dessa multidão para não deixar que ninguém se perca. Deixa eu dizer para você e declarar sobre a sua vida: você não vai se perder, nenhum dos seus vai se perder. Todos nós chegaremos àquele grande dia, todos nós chegaremos, cruzaremos a linha de chegada. Nós não vamos olhar para trás e ver que alguém se perdeu, não, nós vamos dizer: o Senhor protegeu a todos, o Senhor guardou a todos. Eu não sei se você consegue trazer à mente agora, eu acho muito bonitinho. Muitas vezes a gente vê, principalmente escolas, ONGs, alguma atividade que trabalha com crianças, e é gostoso quando eles precisam sair à rua. Então eles fazem aquela fileira, aí vai os monitores, vai monitores na frente, vai monitores no meio, vai monitores atrás, protegendo todo aquele rebanhinho de ovelhinhas para levar ao caminho certo, para que nenhum se perca. Uma certa vez, a Bíblia fala que Jesus, ainda criança, ele se perdeu não é que ele se perdeu, na verdade ele ficou no templo, ele ficou na cidade e ele ficou ministrando, já ainda criança, ministrando no templo. E os seus pais ficaram desesperados, os seus pais não perceberam, no meio da confusão, que Jesus não estava no meio do rebanho. Então, o que eles fizeram? Eles saíram e foram em busca de Jesus e trouxeram Jesus para o rebanho. A Bíblia fala que o verdadeiro pastor, ele deixa as 99 ovelhas e vai buscar aquela que está
desgarrada, aquela que está perdida. Sabe por quê? Porque Deus não quer que ninguém se perca. Então você não vai se perder. Deus está com você nesse caminho. Deus está com você no começo. Deus está com você no meio. Deus está com você no final de todas as coisas. O que eu preciso fazer? Eu só preciso fazer o que diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente irá descansar. E eu quero profetizar isso para a tua vida hoje, nessa terça-feira abençoada. Você é um abençoado para abençoar. Então, você é um bendito de Deus. Você é uma bendita de Deus. Você é alguém escolhido e escolhida por Deus. Deus tem um amor extraordinário por você. Então, o que Ele quer? Ele quer que nós fiquemos perto dele. O quanto mais nós nos aproximarmos dele, o quanto nós desejamos estar com ele em todo tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias, mais ele vai poder nos proteger. Quando ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, ele está dizendo, aqueles que estão na minha presença, aqueles que estão na minha habitação, sim, eles correrão, mas eles não vão se cansar. Eles passarão pelo fogo, mas o fogo não vai queimá-los. Eles vão passar pela fornalha de fogo ardente, mas eu estarei com eles. Eles podem passar pela cova dos leões, mas eu lá estou. Como nós ouvimos com muita propriedade domingo pelo pastor Gustavo na nossa igreja, ele dizendo, falando sobre o que Deus fala. Deus falou, olha, essa peleja não tereis que pelejar. Essa peleja não é de vocês. Meu querido, minha querida, deixa eu dizer para você, se você está cansado, se você está cansada, se você está pensando em parar, em desanimar, não faça isso. Sabe o que eu aconselho você a fazer? Coloque essa peleja na mão do Senhor. Sabe, muitas vezes nós estamos querendo fazer com a força do nosso braço. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Sabe o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que nós nos cansamos quando nós confiamos em nós mesmos. Sabe o que é confiar em nós mesmos? É confiar no nosso intelecto, é confiar na força do nosso conhecimento intelectual, é confiar na força da nossa sabedoria, é confiar na força da nossa posição, seja ela financeira, seja ela posicional no mercado, não importa. Muitas vezes nós confiamos em nós mesmos, sabe? Aquela historinha que se contam sobre o Titanic é uma grande verdade, sabe? Certamente, os construtores do Titanic, quando eles disseram, olha, nem Deus pode afundar esse lugar, afundar esse navio. Sabe o que eles estavam querendo dizer? Eles estavam querendo dizer que eles tinham feito algo perfeito, que era algo que era impossível. Então eles não confiavam que Deus poderia guardar, mas eles confiavam que eles tinham feito algo tão seguro, algo tão com tanta grandeza, com tanta segurança, que nada podia mexer. E deixa eu profetizar aqui na sua vida mais uma vez, sabe, os nossos sonhos, eles precisam ser grandiosos, os nossos pensamentos diante de Deus precisam ser grandiosos. Eles começam pequenos, sim, uma caminhada de milhas de distância, ela começa do primeiro passo. Tudo começa num primeiro passo, mas nós não é porque nós estamos dando o primeiro passo que nós precisamos diminuir os nossos sonhos. Ei, eu profetizo sobre a sua vida hoje, você não vai diminuir os teus sonhos por causa das circunstâncias, você vai elevar os seus sonhos por causa do Deus que você serve. Amém? Recebe essa palavra profética para a tua vida hoje. Você não vai diminuir os teus sonhos
por causa das circunstâncias adversas, mas você vai elevar os teus sonhos por causa do Deus poderoso a qual você serve. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então receba essa palavra para a tua vida. Sabe por quê? Porque de repente Deus faz coisas extraordinárias. Hoje nós podemos estar de um jeito, mas daqui a um minuto, daqui a alguns segundos, tudo pode mudar. Eu estava meditando hoje pela manhã no texto de Atos capítulo 16, quando fala da prisão de Paulo e Silas. A Bíblia diz que eles estavam aprisionados. Paulo havia repreendido uma menina que tinha um espírito maligno, e essa menina dava lucro aos seus senhores, porque a Bíblia fala que ela profetizava, que ela era profetisa, que ela revelava o futuro das pessoas. Mas Paulo, passando por ali, Paulo com um espírito excelente, de um homem de Deus, de alguém que estava cheio do Espírito Santo, ele olhou para aquela menina e repreendeu aquele espírito. O espírito foi embora. Eu lhe pergunto, se aquele espírito fosse um espírito bom, teria ido embora? Não, mas era um espírito mau. Então Paulo tinha o discernimento, e ele discerniu aquilo e repreendeu aquele espírito no nome de Jesus. E a Bíblia diz que as pessoas ficaram alvoroçadas, que as pessoas ficaram irritadas com aquilo que Paulo havia feito. E a Bíblia diz que ele foi jogado no cárcere. Tanto ele como Silas foram jogados no cárcere por ter feito boas coisas. Deixa eu dizer para você, nem sempre nós seremos aplaudidos, nem sempre nós seremos reconhecidos, mesmo fazendo bem. Mas deixa eu dizer, se você estiver debaixo da proteção do Eterno, se você estiver debaixo da proteção daquele que é todo-poderoso, se você estiver no esconderijo do Altíssimo, fique tranquilo, é na sombra do Onipotente que você vai descansar. Paulo e Silas, eles estavam errados segundo o conceito humano, mas no juízo de Deus, eles estavam sendo aprovados. Profetizo sobre a sua vida, lanço essa palavra sobre a sua vida. Talvez no conceito dos homens, você está sendo julgada. Talvez no conceito dos homens, você está sendo errada e talvez até punida. O Espírito Santo manda me dizer, talvez você se sinta punida pelos homens, porque te julgaram e viram e sentenciaram você como errado. Mas no juízo de Deus, alabashure canta na manai, no juízo de Deus, Deus está te concedendo um livramento. Eu lanço sobre essa palavra sobre a sua vida. No juízo de Deus, Deus já está preparando um livramento para a sua vida. Aleluia! No juízo de Deus, o julgamento é diferente. Sabe por quê? Porque a Bíblia me fala lá em Samuel, diz que Deus olha segundo as minhas intenções. Deus é um Deus intencional. Deus está atento às minhas intenções. Deus está muito mais atento àquilo que eu estou intencionalmente com desejo de fazer, do que aquilo que eu estou preocupado fazendo. Porque muitas vezes estamos fazendo o que não agrada a Deus, ou melhor, que não agrada aos homens, mas a nossa intenção é a melhor e Deus olha a nossa intenção. Muitas vezes, as pessoas estão fazendo algo que eles acham que agradam a Deus, eles acham que vai ser aplaudido por Deus, mas a intenção do coração é uma intenção egoísta, uma intenção amarga, e isso não agrada a Deus. Então eu quero dizer para você que Deus, se você estiver lutando as lutas de Deus, Deus lutará as tuas lutas.
E Paulo e Silas, eles estavam lutando a luta de Deus, eles estavam na causa de Deus, e eles repreenderam aquele espírito maligno, foram para a prisão, sim, o julgamento dos homens os condenaram, mas o julgamento de Deus já estava dizendo, não, eles são livres para a glória do meu nome, eles são livres para a glória do meu nome. Aí a Bíblia diz, tem uma palavra muito pequena, mas uma palavra muito forte para a gente ler, porque a Bíblia diz assim, e de repente veio um terremoto, de repente, ela é separada, ela quer dizer assim, aconteceu assim, numa surpresa, foi algo assim instantâneo, foi nada preparado, nada planejado, nada, Paulo e Silas não imaginavam que aquilo ia acontecer, mas o julgamento de Deus já estava dizendo assim, eu vou fazer, e eu quero dizer para você hoje, de repente, Deus pode mudar tudo na sua vida. De repente, as coisas podem mudar. De repente, aquilo que era trevas vira imediatamente em luz. De repente, a Bíblia diz que quando Jesus chegou, aleluia, o que era trevas se virou e se transformou em luz. De repente, aqueles homens voltaram a pescar e minutos atrás não tinham pescado nada, mas de repente os peixes apareceram. De repente, aleluia, uma menina que estava morta, que já tinha perdido a sua vida, de repente ela volta para a vida. De repente Jesus entra em Naim, na cidade de Naim, e encontra uma mãe levando o seu filho num cortejo fúnebre, mas de repente, muito de repente, Jesus entra naquele lugar, toca naquele esquife, e de repente aquele menino volta à vida. E eu declaro hoje sobre a sua vida, não se preocupe com nada, apenas continue debaixo das potentes mãos do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. De repente algo de extraordinário pode acontecer na sua vida. Você pode dormir de um jeito e acordar com a história totalmente transformada para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu conheço homens, a gente lê sobre isso, eu já li muitas histórias de homens que de repente, por um encontro com alguém, por uma notícia que recebe, a sua vida se transforma para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus, de repente, mudou a vida de Pedro. De repente, Deus mudou a vida de Paulo. De repente, Paulo está no caminho de Damasco e ele tem um encontro com Jesus. Jesus vem para falar de repente com ele e nunca mais a vida daquele homem foi a mesma. E eu vou orar com você agora. Sabe por quê? Porque eu acredito nesse Deus, no Deus do de repente. Do Deus do de repente. Do Deus que tem para mim o melhor, que Deus que já veio com o seu reino. De repente chegou o reino de Deus para a sua vida, de repente chegou a paz de Deus para a sua vida, de repente chegou o governo de Deus para a sua vida. E eu declaro hoje o governo de Deus para a sua vida. Eu declaro o reino de Deus para a sua vida. De repente, nós estávamos debaixo do julgamento dos homens, mas imediatamente, de repente, veio o governo de Deus e o julgamento de Deus para nossas vidas, e nós recebemos um grande livramento e saímos regozijando. A Bíblia diz que, de repente, veio um grande terremoto. E esse terremoto abalou as estruturas. E quando abalou essas estruturas, as cadeias se quebraram. Paulo e Silas não saíram correndo, desesperado, fugindo. Não. Eles saíram calmamente. Eles encontraram o carcereiro. E o carcereiro ficou desesperado, porque todos, não tinha só Paulo e Silas na prisão, tinha mais gente, e todos fugiram. E a prisão naquela época era terceirizada. E ele disse: Paulo, o que faço para ser salvo?
O que faço para escapar do julgamento dos homens? E Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Então Paulo estava dizendo: ei, o Deus que me livrou dessa cadeia vai livrar você também, carcereiro. Vai livrar você e toda a sua família. E ele diz: crê no Senhor Jesus. Essa é a resposta de Deus para a tua vida hoje. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E eu não estou falando de salvação só celestial, que já é tudo, que é o tudo. Essa salvação celestial é tudo, mas eu estou falando da salvação de um livramento. Crê no Senhor Jesus e Deus vai livrar você e a sua família. Pai, no nome de Jesus, eu adoro o Senhor, ó Deus, por esse tempo, Pai, que nós passamos aqui adorando o Senhor na beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor, por essa palavra rema. Essa palavra, Senhor, que vem de acalanto para a nossa vida, que ela vem, Senhor, acalmar o nosso coração, que ela vem, Deus, acalmar, Senhor, a nossa alma, que ela entra, Senhor, nas nossas entranhas e produz, Senhor, um efeito extraordinário. Pai, no nome de Jesus, eu não tenho dúvida, Senhor, que hoje o Senhor está dando livramentos para os teus filhos. Eu não tenho dúvida, Senhor, que de repente o Senhor está mudando a situação. Não importa, Senhor, o julgamento humano. Nós estamos, Senhor, não estamos mais, Senhor, debaixo, Senhor, de um governo humano. Nós estamos debaixo de um governo divino. Senhor, o que prevalece sobre nós é o teu julgamento, porque até o maior juiz, até o maior magistrado deste país ou desta nação, Senhor, ele não tem poder sobre o teu julgamento. Quando o Senhor fala, ninguém, Senhor, pode ir contra. Operando o Senhor, quem é que pode impedir? Se o Senhor determinou, Senhor, não há homens na terra que possa, Senhor, dizer ao contrário. Tudo aquilo que o Senhor já declarou no céu, a terra não pode revogar. Ninguém tem poder na terra para revogar aquilo que o Senhor decidiu. Pai, então, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, essa família. Eu abençoo essa mulher, Senhor, essa mãe, Senhor, essa esposa que talvez está sendo injustiçada. Talvez, ó Deus querido, essa mãe que está sendo injustiçada, Senhor. Em nome de Jesus, esse filho, Senhor, esse esposo, ó Deus querido, que talvez, ó Senhor, está sendo condenado por algo que realmente é de inocência. Pai, esse filho, essa filha, ó Deus amado, eu profetizo, Senhor, ó Deus querido, o teu controle. Eu profetizo, Senhor, o teu governo, no nome de Jesus. Eu peço, Senhor, a tua bênção, ó Pai querido, sobre todos que nos ouvem nesse momento e aqueles que vão nos ouvir, Senhor, nas nossas postagens no YouTube, Senhor, aqueles que vão ouvir, Senhor, nessa live que vai ficar gravada, Senhor, de repente, Senhor, muda a história do teu filho, de repente muda a história da tua filha. Senhor, nós estamos aqui porque nós acreditamos que ninguém é mais e nem melhor do que o Senhor, que tu és o Deus de toda a terra e o Deus todo soberano, para a glória do teu santo nome. Amém? Que Deus abençoe você, meu querido, que Deus abençoe você, minha querida. Um beijo no seu coração, muito obrigado por estar conosco aqui. Amanhã, 12h28, a gente volta aqui. Hoje, para homens, isso aqui é para cabra macho. Para homens, hoje nós temos uma maçonaria, nós temos um grupo de comunhão de homens da Igreja Restauração e Vida. Hoje nós vamos nos reunir às 20 horas na Igreja Restauração e Vida, Avenida Humberto de Alencar, Castelo Branco, 3539, muito pertinho da UBS. Olha, então vá. E olha, eu quero dizer, como o meu público maior aqui é mulheres, eu quero dar um conselho para você, mulher. Aconselhe o seu marido a estar participando com a gente nesse grupo de comunhão de homens da Restauração e Vida. Sabe por quê? Porque lá não é o clube do Bolinha.
Lá não é um encontro como muitas vezes eu já participei, né, antes de conhecer, antes de andar nos trilhos do Senhor, participávamos de encontro de homens e lá se falava de futebol, lá se falava de luta de UFC, lá se falava de mulheres, né? Porque o homem junto, o homem que não tem Jesus no coração, quando eles se juntam, é para falar ou mal da esposa, ou é para falar mal de mulheres, ou é para denigrir mulheres. Não. O grupo de homens, né? O grupo de comunhão de homens da Igreja Restauração e Vida, ele tem um propósito. Nós estamos nos aperfeiçoando na arte de amar as nossas mulheres. Nós estamos aperfeiçoando nessa arte, na arte de cuidar dessas mulheres, de tratar com mais excelência, porque elas são excelentes. Eu tenho um poema que eu escrevi há muito tempo atrás, alguns anos atrás, que ele diz: "Ah de nós sem essas mulheres", né? Então a gente tem aprendido com excelência a cuidar ainda melhor das mulheres, sejam as nossas esposas, seja as nossas filhas, quem tem filhas, seja as mulheres aí fora do sexo feminino. Então mulher, você quer ser mais bem cuidada? Você quer ser mais bem tratada do que você já é? Você quer o seu marido num naipe de excelência? Convida ele, diz para ele: olha, eu vi o pastor Abimael falando lá da Restauração em Vida, que hoje vai ter um encontro de homens. Por que você não vai? Sabe? Com aquele seu jeito carinhoso, com aquele seu jeito amoroso, aquele jeito que só você tem. Convida ele. Quem sabe ele apareça lá e ele vai chegar em casa melhor do que quando ele saiu. Amém? Então, um beijo no seu coração, muito obrigado por ter estado conosco e amanhã eu espero você aqui e eu vou contar para você o que aconteceu no encontro de homens para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Beijão, tchau, tchau.